Olá pessoal, bem-vindos aí a mais uma aula de Química Analítica Quantitativa e a aula de hoje é relacionada à nossa segunda prática experimental, né? A primeira foi a limpeza e a aferição da vidraria volumétrica, então nós já temos aqui uma vidraria definitivamente aferida, né? Corretamente calibrada, que seria basicamente a nossa bureta, o nosso balão de fundo chato, balão volumétrico de fundo chato e a nossa pipeta volumétrica. Bom, partindo dessas três vidrarias e com o auxílio de outros materiais volumétricos e outros materiais também dentro do laboratório, né, como espátula, como a micropipeta, a gente consegue então realizar o primeiro protocolo, que é um protocolo de volumetria. Então, nós vamos hoje dar início a uma das técnicas mais utilizadas dentro da química analítica quantitativa, que é a técnica de volumetria. Bom, a importância dessa volumetria, ou desse tipo de técnica, né, que faz uso de um sistema de titulação, é justamente para quantificar alguma espécie analítica de interesse na sua amostra, né? Bom, vocês vão acompanhar pela prática. Hoje nós vamos trabalhar com a volumetria de neutralização, né? Nós temos aí alguns tipos de volumetria e esses tipos de volumetria são baseados no parâmetro, no aspecto da reação química envolvida para a quantificação de alguma espécie. Então nós temos a volumetria de neutralização, nós temos a volumetria de complexação, nós temos a volumetria de precipitação e nós temos a volumetria de oxirredução. São quatro classes muito bem definidas e nós vamos trabalhar todas elas no decorrer dessas videoaulas, tá? Bom, começamos hoje com volumetria de neutralização e, como o próprio nome diz, vocês devem imaginar que essa volumetria é baseada então numa reação de neutralização, certo? Um ácido neutralizando uma base ou o inverso, uma base neutralizando um ácido, para que a gente consiga, por uma relação estequiométrica, determinar a concentração ou a quantidade de matéria de uma certa espécie dentro da sua amostra. Nós temos uma série de parâmetros importantes para serem discutidos nessa primeira aula e nós vamos comentar sobre esses parâmetros no decorrer do vídeo. Tá? Alguns parâmetros importantes, por exemplo, partem do pressuposto de que para se trabalhar com volumetria, com titulação, nós estamos trabalhando com amostras em estado líquido e a gente também está utilizando reagentes em estado líquido, né? Então, se vocês acompanharem a prática de laboratório sobre volumetria de neutralização, que é o assunto da aula de hoje, vocês vão perceber que nós vamos dividir essa aula em duas etapas principais. Tá? Na primeira etapa a gente está determinando, a gente está chamando ela de a determinação da acidez total em vinagre comercial e nós também temos uma segunda etapa importante, uma segunda classe de experimentos importante, que seria a determinação de amônia em tintura de cabelo. Tá? Então essa aula de volumetria de neutralização ela é dividida em dois grandes experimentos. Tá? Determinação de acidez total em vinagre e depois determinação de amônia em tintura de cabelo. Para cada um desses experimentos, nós temos uma série de protocolos que precisam ser seguidos, são protocolos fundamentais para que o nosso experimento possa ser feito de uma forma rigorosa e para que o resultado seja o mais próximo do valor verdadeiro, o valor real daquilo que a gente tem como objetivo a ser determinado dentro de uma certa amostra. Percebam que, diferente da química analítica qualitativa, nesse momento a gente já está trabalhando com amostras muito próximas, ou de fato amostras reais do dia a dia, né? Então percebam que são duas amostras importantes nessa primeira prática de laboratório, que é a amostra do vinagre comercial, né? O vinagre é aquele que a gente compra realmente em supermercado, né? Então nós vamos trabalhar com uma amostra real. E tintura de cabelo. Então aquele tipo de produto que você vai lá na drogaria, compra ou naquelas lojas de cosmético e traz para casa para modificar a cor do cabelo. Então, nós vamos de fato trabalhar com esse tipo de amostra, amostras reais. Aquele tipo de situação em que você, trabalhando num laboratório, vai se deparar no dia a dia e vai eventualmente precisar fazer alguma modificação, algum pré-tratamento para poder lidar com esse tipo de análise, tá? Então essas análises elas são muito mais diretas
no sentido de que você pode realmente se deparar com esse tipo de situação no dia a dia da sua vida, por exemplo, trabalhando em laboratório. E isso é importante para que vocês consigam ver que existe uma série de protocolos que precisam ser seguidos para que você consiga de fato extrair um resultado de alta qualidade nos seus experimentos, tá? Bom, como eu já comentei nas aulas teóricas, a volumetria é uma abordagem dentro da química analítica quantitativa que, por meio de uma reação química, você consegue trabalhar medindo o volume de um certo reagente gasto, consumido no seu processo, determinar então a quantidade de matéria de uma outra espécie que está reagindo com esse reagente, né, com esse seu titulante. Eu vou determinar esses nomes mais para frente. E então, por uma relação estequiométrica, você consegue determinar a quantidade de material. Mas antes disso, vamos passar pelas subetapas de cada protocolo, tá? De cada determinação. Então a gente vai começar com a acidez total em vinagre, e para realizar o protocolo da acidez total em vinagre, você precisa ter uma solução padrão. Tá? Então vejam que na química analítica quantitativa, especialmente em volumetria, nós temos alguns reagentes que vão ser a nossa referência nessa nossa reação estequiométrica. Então vejam que, por uma situação hipotética, se você tem uma reação genérica em que 1 mol de espécie A vai reagir com 1 mol de espécie B para formar as espécies C e D, sejam quais espécies forem, num caso genérico, vocês vão perceber que a relação estequiométrica é de 1 mol de A para 1 mol de B. Então percebam que nós temos, dentro do conceito de reação química, um certo padrão muito bem estabelecido para as reações químicas, né? Um padrão de relação estequiométrica. Então vejam o seguinte: se eu tenho uma espécie B desconhecida, né? Desconhecida na sua quantidade, né? Eu sei exatamente o que eu quero, então eu tenho que determinar a quantidade de espécies B que eu tenho numa certa amostra. E eu sei quanto que eu tenho de espécie A. Se eu consigo aferir o quanto eu tenho de espécie A, o quanto eu consumo de espécie A, e eu sei que a minha reação foi completa, formando lá as espécies C e D, então eu sei o quanto eu tenho de B. Porque se na reação padrão, né, se na minha teoria, uma espécie A reage com uma espécie B, se eu de fato consumir uma espécie A na minha reação, e eu não sei exatamente o quanto eu tinha de B, sabendo que a reação foi completa, e eu estou no seu ponto estequiométrico, automaticamente eu sei que eu tenho também uma espécie, ou 1 mol de espécie B. Então percebam que eu tenho que ter um padrão de referência para determinar a minha espécie de interesse. Tá? Então nós vamos trabalhar em volumetria sempre seguindo essa lógica ela é válida em todas as circunstâncias. É claro que não é sempre 1 para 1, né? Algumas reações estequiométricas elas vão ter coeficientes diferentes, então eu posso ter alguma reação que para cada 1 mol de A eu precise ter 2 mols de B. Então, se eu tenho certeza que eu tive uma reação completa e consequentemente eu sei que eu tenho 1 mol de A, quantos mols de B eu teria, então, na minha amostra, de fato, a ser descoberta? Então, sabendo que é 1 para 2, eu tenho 2 mols de B, tá? Vejam que essas relações, elas são importantes, porque são a partir dessas relações estequiométricas que a gente encontra a quantidade de um certo analito dentro da amostra. Então, percebam que nós temos aí, né, as espécies A e B como sendo o meu padrão de referência. Então é uma espécie que eu sei o quanto eu tenho, é uma espécie estável, muito bem definida, muito bem aferida, tá? E o B é a minha amostra. Então a minha amostra pode ser uma série de coisas distintas, né? Pode ser uma série de substâncias distintas, desde que B seja de fato a espécie que interage com o A, tá? Respeitando aí a reação química, claro, né? Então vejam que nós temos algumas
alguns parâmetros importantes para serem discutidos nesse primeiro momento. E nós vamos então tratar do primeiro parâmetro, que é essa tal dessa espécie A. A espécie A é o meu padrão. E é esse o nome que a gente de fato dá dentro da química analítica quantitativa. O padrão. Como é que a gente cria um padrão para ser a nossa referência dentro da relação estequiométrica da nossa reação química? Padrão é sempre uma substância química que tem um caráter muito bem definido na sua concentração, na sua quantidade de matéria e na sua estabilidade do sistema. Né? Vejam que o padrão não pode ser uma coisa que se decompõe com facilidade, porque senão ela se transforma em outras espécies e aí eu perco o meu padrão, eu perco a minha padronização, eu perco a minha referência. Tá? Então, quando a gente trabalha com química analítica quantitativa, um dos pontos é sempre ter um padrão, uma amostra padrão. E geralmente essa amostra padrão é a substância que vai dentro da bureta. Lembrem que a bureta é um instrumento volumétrico de referência para determinar ou para dar para o químico analítico a medida de volume, a mais precisa e a mais exata possível, né, daquele reagente que foi consumido dentro da sua reação química ou durante a sua reação química. Então percebam que a bureta é a nossa régua de referência, tanto que nós já aferimos e vocês já sabem para essa bureta qual que é o seu valor real de medida volumétrica para a primeira faixa, que vai de 0 a 15, e para a segunda faixa, que vai de 15 a 25. Né? Esses padrões ou essas referências de aferição vão ser proporcionais para cada valor lido na bureta, e aí vocês já vão entender como que é feita essa conta, né? Vocês já sabem como que é feita essa conta, e isso é importante justamente para que a gente tenha uma certa exatidão nas nossas medidas, e é claro, né, tomando todo o cuidado para que também a precisão seja um fator importante, tá? Bom, qual que é, dentro da determinação de acidez total de vinagre, o nosso padrão? A nossa referência que vai dentro da bureta. Qual que é a substância química que vai dentro da bureta? Se eu quero determinar a acidez dentro de uma certa amostra, e a reação é de neutralização, qual é a substância, qual a classe de substância química que neutraliza uma amostra de vinagre que é um ácido, que é o tal do ácido acético, né? Se eu estou trabalhando então com ácido, o meu padrão, a minha referência, que é a classe oposta, vai ter que ser obrigatoriamente uma base, né? Então a nossa base de referência vai ser o hidróxido de sódio, uma base clássica, né? Então vocês podem acompanhar aí de acordo com a prática de laboratório. Nós temos então que preparar uma solução de hidróxido de sódio e utilizar esse hidróxido de sódio como referência para que a gente possa então determinar a acidez do tal do ácido acético dentro do vinagre, da amostra de vinagre comercial. Então a gente vai lidar com vinagre mais para frente. Vamos cuidar do nosso padrão primeiro, tá? Dentro da química nós temos duas classes de padrão. Nós temos os padrões primários e nós temos os padrões secundários. O que é o padrão primário? O padrão primário é uma substância pouco higroscópica, ela não absorve com facilidade água, ela é uma substância estável e ela é uma substância de altíssima pureza. Então, por que eu tenho que ter um padrão primário e por que eu tenho que ter um padrão secundário? Quando eu trabalho com o hidróxido de sódio para a padronização, aqui no caso, para determinação de acidez em vinagre, o nosso hidróxido de sódio, ele não é uma substância sólida, ele é uma substância que já está preparada numa solução, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Quando a gente compra o hidróxido de sódio, a gente compra ele nos laboratórios. O hidróxido de sódio ele é uma substância sólida, né? Ele tem uns cristais aqui dentro, tá? Só que esse hidróxido de sódio tem um problema. Ele é higroscópico. Então eu tenho que preparar uma solução desse hidróxido de sódio. E eu não posso simplesmente pegar esse sólido e colocar dentro da bureta. Não faz sentido, né? A bureta é um instrumento para medir
volumes em líquidos. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que preparar o hidróxido de sódio. E como ele não é uma substância muito... ela não é considerada uma substância de padrão primário, ela é considerada uma substância de padrão secundário, eu vou preparar a minha solução, né, de hidróxido de sódio, seguindo uma certa regrinha, e eu já vou falar isso com vocês. E nós vamos, então, depois padronizar a substância, essa solução de hidróxido de sódio. Ela já está até preparada aqui, e eu vou explicar o porquê. Aqui nós temos um hidróxido de sódio preparado, aqui já está líquido, tá? Então é esse sólido, né, uma certa quantidade desse sólido, solubilizado, diluído, depois diluído em água. E aí a gente tem então o padrão secundário, que é a solução de hidróxido de sódio próximo de 0,1 molar, 0,1 mol por litro. Bom, se eu pesei, como que eu preparo uma solução, né? Qual que é o padrão clássico para preparar uma solução? Se eu quero um hidróxido de sódio aproximadamente 0,1 mol por litro, eu tenho que pesar uma certa quantidade desse hidróxido de sódio e diluir ali numa certa quantidade de líquido. No caso, água deionizada, né? Água destilada ou deionizada. No nosso caso, a gente está sempre trabalhando com água deionizada. Bom, e aí, preparando, dissolvendo esse hidróxido de sódio em água, como é que eu tenho certeza que a concentração na solução pós-preparo, que é aquele que está lá no outro frasco, tem de fato 0,1 mol por litro ou alguma coisa próxima disso? Como que eu faço para ter essa certeza? Eu preciso padronizar a minha solução, justamente por conta dessa característica do hidróxido de sódio não ser sempre um sistema estável, ele é higroscópico, ele absorve água, né? Então eu tenho que tomar cuidado com o preparo da solução. Então vejam que nós temos aí uma sequência importante. Eu vou preparar o meu titulante, que é o meu padrão, né? E vou conferir se a concentração do meu padrão está certa, ou qual que é o valor correto da concentração do meu padrão. Porque como esse meu padrão vai ser, lá no exemplo que eu dei no começo, né, do vídeo, ele vai ser a substância A, eu tenho que ter certeza do quanto eu tenho de substância A. Então isso é um ponto importante, a padronização do meu padrão secundário. E aí por que eu estou chamando de padrão secundário? Porque ele não é estável e não é muito bem conhecido. Se ele não é estável e não é muito bem conhecido, eu tenho que determinar, eu tenho que padronizar o padrão. É até um pouco estranho no primeiro momento, mas é verdade, é assim que a gente trabalha. Então, como que eu padronizo o padrão? Eu tenho que utilizar alguma outra substância mais pura, mais estável do que o hidróxido de sódio, né, que vem aqui. Então, aí a gente tem o tal do padrão primário. Então, eu vou mostrar aqui para vocês. Vejam que até o frasco é diferente, né? O padrão primário é uma outra substância que segue uma certa regrinha de qualidade, digamos assim, né? Então, esse padrão primário, ele é a minha referência e ele também vai reagir com, né, a minha solução preparada para dar ao nosso experimento a condição de determinar qual é a concentração exata do hidróxido de sódio na solução preparada. Então esse padrão primário, no nosso caso é o biftalato, né, uma outra substância, é uma solução. Esse biftalato de potássio, ele é um reagente pouco higroscópico, ele é tratado, né, ele é aquecido a uma certa temperatura para eliminar possíveis moléculas de água dissolvidas na sua superfície. E a nossa referência dele vai ser por meio da pesagem da quantidade desse sistema. Então, o padrão primário, ele é definido, ou a quantidade dele dentro do sistema vai ser definida simplesmente pesando na balança uma certa massa desse material. Tá? No primeiro momento pode ser um pouquinho confuso, mas entendam o seguinte: o meu padrão primário é uma substância estável, pouco higroscópica, com uma pureza elevada, porque quando eu peso essa substância na balança, eu consigo automaticamente converter essa massa para número de mols total que eu tenho dentro do meu sistema.
Então eu tenho certeza do quanto eu tenho do reagente, ou do meu padrão A, no caso aqui, né? E aí esse padrão primário vai ser uma referência para reagir com a solução de hidróxido de sódio, que é essa primeira solução aqui já preparada, né? E aí eu vou conseguir então quantificar exatamente a concentração do hidróxido de sódio. Se eu preparei uma solução pensando que ela possa ter, né, para que ela tenha 0,1 mol por litro, quando eu padronizar essa solução, eu vou saber exatamente a concentração dela. E aí a concentração dela pode ser de 0,1 alguma coisa, ou pode ser 0,09 alguma coisa, por exemplo. Né? Não precisa ser, nem sempre vai ser exatamente igual a 0,1, porque o preparo não é tão simples. Né, você precisa aquecer para dissolver o hidróxido de sódio sólido, você tem uma série de erros que são propagados nas medidas. Então eu preciso determinar a concentração do hidróxido de sódio líquido, porque ele vai ser aí a minha referência para a determinação da acidez dentro do vinagre, tá? Então vejam, um padrão primário vai me ajudar a determinar a concentração exata do meu padrão secundário, que é o hidróxido de sódio. E o meu padrão secundário, por que eu chamo ele de padrão secundário? Porque ele é o padrão para a próxima reação, né? Ele vai ser a minha referência para a reação junto com o ácido acético, né? Ou para a determinação lá da acidez no vinagre, na amostra real, que é o vinagre. Então é isso que a gente vai fazer nesse primeiro momento. Nós vamos fazer a padronização do hidróxido de sódio que já foi previamente preparado, tá? Por que a gente não prepara a solução dentro de aula? Porque essa solução ela leva um certo tempo para ser preparada, né? Você precisa aquecer a água, liberar o CO2 de dentro da água, né, para que ela não tenha essa modificação de pH. A gente tem que aquecer o sistema, depois esfriar, então leva muito tempo para preparar a solução. Por isso que ela já é previamente preparada pelos técnicos, tá? Como que eu preparo essa solução? Obviamente, né, seguindo a regrinha lá do número de massa, da massa do hidróxido de sódio padrão, dissolvido num certo volume de água e claro, né, nós sempre temos a possibilidade de utilizar esse livrinho aqui, né? Para quem nunca viu, esse é um manual de soluções, reagentes e solventes para padronização, preparação e purificação, tá? Então, esse é o Morita, é um livro muito bem conhecido para quem trabalha com preparo de soluções. E nesse livro nós temos aí várias regrinhas, né, várias reações já previamente descritas para preparo de soluções em certas concentrações normais aí dentro da utilização dentro de um laboratório, né? Então, se eu quiser preparar 1 litro de uma solução de hidróxido de sódio, 0,1 mol por litro, né, 0,1 molar, eu já tenho aqui a minha receita pronta. Então, na receita vai dizer, né, pese tantos gramas do hidróxido de sódio de tal pureza. Aí você vai lá e pesa. Coloca dentro de um balão. Dissolva em tantos ml de água, em 1000 ml de água. Então você vai lá, coloca 1000 ml de água, completa o balão e aqueça por tanto tempo até a dissolução completa do sistema. É claro que a preparação do hidróxido de sódio é uma preparação simples de ser feita, então não tem tanto problema. Mas tem várias outras soluções, por exemplo, soluções de indicador, complexos e tudo mais, que precisam ser feitas com base nas receitas que tem dentro desse livrinho aqui, tá? Então ele é um livro importante para quem trabalha com preparo de soluções. E aí a gente tem a nossa solução já previamente preparada, tá? A partir dessa situação, vejam, acompanhem aí na prática de vocês, o preparo de solução já foi feito, a gente já tem um NaOH. Agora a gente vai padronizar ele, tá? Então é claro, a gente vai dar continuidade aí no próximo vídeo para a padronização tanto do NaOH quanto a padronização de um outro sistema que é o HCl, tá? Mas primeiro faremos aqui o hidróxido de sódio, tá? Então, continuaremos a partir daqui. Bom, pessoal, então, dando continuidade ao nosso vídeo aqui, né, na nossa aula de Química Analítica Quantitativa, nós temos então a próxima etapa. Já comentei um pouquinho com vocês a importância do padrão primário, que vai ser referência para a gente descobrir a concentração do padrão secundário.
E esse nosso padrão secundário, no nosso primeiro caso, é o hidróxido de sódio já previamente preparado, tá? Olhem aqui para a bancada, vocês vão perceber que a nossa bancada ela está organizada da seguinte forma, né? Aí a gente tem uma outra câmera aqui mais próxima para vocês verem a organização. A gente tem a solução, né, a ser estudada aqui, o que a gente vai precisar determinar de concentração, né? Nós temos o nosso balão volumétrico, nós temos então a nossa pipeta volumétrica, nós temos uma proveta simples de 50 ml, nós temos alguns Erlings aqui, na verdade eu tenho esse e mais alguns outros, e a nossa famosa bureta de 25 ml. Tá? Então esse é o nosso sistema clássico, é claro, né? Um suporte universal, a garra, o suporte aqui para a bureta, tá? Algumas pipetas, um pouco de água, e aqui no cantinho, vejam que nós temos o seguinte, nós temos um padrão primário, que é o biftalato, ou hidrogenoftalato de potássio, nós temos o carbonato de sódio anidro, tá? Que é o nosso padrão primário para determinação ou para padronização do HCl, nós temos uma solução de HCl previamente preparada e nós temos os indicadores, né? Essa é uma parte importante. Percebam o seguinte, se nós estamos padronizando o NaOH, que é a nossa referência, ou vai ser a nossa referência na titulação do vinagre, se nós estamos padronizando o NaOH, esse NaOH é uma base. Logo, nós temos que ter ele como um sistema em conjunto com alguma outra coisa de caráter oposto a essa base, que é um caráter mais ácido, né? Então, o hidrogenoftalato ou o biftalato de potássio vai fazer esse papel. Claro que esse sistema aqui, ele não vai ser colocado dentro da bureta, né? Por motivos óbvios, também ele é um pozinho. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai seguir a orientação da apostila, tá? A orientação do nosso protocolo. Outra coisa importante que nós vamos fazer uso dessa vez é a balança analítica, né? Sempre em química analítica quantitativa, como nós temos que preparar várias soluções com uma massa muito bem conhecida de um dos reagentes, a balança analítica ela é fundamental nesse primeiro momento, tá? Nós temos que ter uma série de cuidados para operar uma balança analítica. A balança analítica não é um instrumento para ser operado de qualquer forma, é um instrumento muito sensível, tá? Um instrumento eletrônico muito sensível. Então, a primeira coisa importante a ser verificado é o seguinte: a balança analítica está num meio alinhado, está numa superfície alinhada e estável? Aqui a nossa superfície é uma parte da bancada, né? Então ela é uma superfície que tende a ser uma superfície plana, estável, sem vibração. Isso é um ponto importante. E outra coisa importante é verificar o nivelamento da balança. A balança ela segue uma série de princípios com os seus sensores eletrônicos aqui dentro, que só vão funcionar corretamente quando ela está corretamente nivelada, quando ela está completamente plana ou paralela à superfície onde ela está apoiada. Tá? Por isso que na parte de trás da balança analítica nós temos um nível bolha. Na verdade é um instrumento muito simples aqui atrás, é só um instrumento para você alinhar a superfície da balança. Aqui na frente nós temos dois pezinhos que sobem e descem, então você consegue nivelar a balança, ajustar a altura da balança, rodando esses pezinhos da frente, e então você consegue encontrar o equilíbrio para que essa balança esteja completamente plana, e foi isso que a gente fez antes do início dessa aula, né? Essa balança já está nivelada. Eu já tinha mostrado isso para vocês na aula de aferição da vidraria, né? Porque na aferição de vidraria nós pesávamos a água dentro de um certo volume das nossas vidrarias volumétricas. Agora a gente vai pesar de fato outros reagentes. Então a balança foi nivelada, então ela foi ligada, calibrada, e o que está aparecendo no seu visor é uma leitura 0,0000, 4 casas decimais. Tá? Essa balança ela tem uma precisão muito boa e a gente precisa tomar cuidado para trabalhar com ela. Sempre que for utilizar a balança, mantenha as janelas fechadas, evitando correntes de ar, para que a leitura não fique variando. Tá? E outra coisa importante é, sempre que colocar ou tirar uma massa, um peso de cima do prato da balança, fazer isso com um certo cuidado, né? Não colocar abruptamente um peso em cima da balança e não tirar abruptamente. Tá? Outra coisa importante é o seguinte: sempre colocar a massa, o recipiente, no centro do prato da balança.
tá? Porque isso faz com que a gente tenha uma leitura mais precisa do material. Bom, como eu já mencionei, nós temos aqui dois padrões primários, um padrão primário para a padronização do NaOH, um outro padrão primário para a padronização do HCl, do ácido clorídrico, que vai servir lá para a determinação da amônia em tintura de cabelo, e a gente vai falar disso já já, tá? Nós temos dois padrões primários, cada padrão primário com a sua espátula para evitar contaminação. Lembrem que padrão primário é uma substância completamente estável e precisa ter uma alta pureza. Por quê? Porque a massa da quantidade desse padrão vai ser a nossa referência para descobrir qual é o número de mols que nós temos dela dentro da reação química, tá? Então a gente não tem como padronizar o padrão primário. O padrão primário ele já vem do laboratório com suas características e a gente precisa lidar com essas características dessa substância, tá? Então, lembrem que o padrão secundário pode ser verificado. O padrão primário não. O padrão primário a gente vai levar em consideração as características de massa molar, da pureza que esse sistema, que essa substância vem de laboratório, que ela vem preparada de um laboratório, tá? Então, nunca deixar o padrão primário aberto. E como nós temos uma espátula para cada padrão primário, justamente para evitar contaminação, a espátula foi previamente limpa, tá? Então, sempre muito cuidado com o trabalho dentro do laboratório, porque esses cuidados vão ser importantes para minimizar os erros durante os protocolos, tá? Então, vamos colocar a mão na massa, né, que é o mais importante, acompanhando aqui a prática de laboratório, padronização da solução de NaOH. Então, o que a prática diz para a gente fazer, né? O nosso padrão primário a ser utilizado para a padronização da solução de NaOH é o hidrogenoftalato de potássio, também chamado de biftalato de potássio, tá? Que é o que nós temos ali, cuja massa molar é de 204,23 gramas por mol. Por que a massa molar do padrão primário é importante? Porque é com essa massa molar e junto com a massa pesada que nós vamos descobrir o número de mols dessa substância, tá? Pesar cerca de 0,3 gramas de hidrogenoftalato de potássio sobre um papel manteiga em balança analítica e então transferir esses 0,3 gramas para um Erlen de 250 ml e então adicionar a esse Erlen 30 ml de água destilada isenta de CO2. Então, nossa preocupação nesse momento é a seguinte: vamos pegar um papel manteiga, então acompanhem aqui com a câmera da bancada, né? Acho que vocês conseguem ver aqui um pouquinho da balança analítica. Eu vou pegar um pouquinho, na verdade, um papel manteiga, né? Vou colocar esse papel manteiga no centro do prato da balança. E um cuidado que eu tenho que ter é o seguinte: verificar se esse papel manteiga está encostado apenas no prato da balança. Às vezes, como ele é um papel um pouquinho maior, as suas pontas podem ficar encostadas na superfície da balança que não está ou não corresponde ao prato. E aí a gente pode ter uma variação na pesagem, tá? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Coloquei o papel manteiga na superfície do prato da balança, centralizei ele, eu vou zerar, né? A gente chama aqui de função tara da balança. Então eu vou tarar a balança e agora ela está descontando a massa do papel. Então nós temos uma leitura de 0,0000 gramas de novo. E aí agora eu vou, com cuidado, abrir o meu biftalato de potássio e vou transferir 0,3 gramas para a superfície do papel ali, tá? Então, com muito cuidado, eu abro a balança aqui, abro o meu padrão primário, e transfiro essa massa, colocando ela vagarosamente, pouquinho a pouquinho, na superfície do papel manteiga, tá? Sempre centralizado, tá? E aí eu vou com calma colocar o mais próximo possível de 0,3 gramas, tá?
fecho, depois que eu terminei, eu fecho imediatamente o meu padrão primário, porque ele não pode ficar exposto ao ar. E agora eu fecho a janela da balança. E deixo a minha balança estabilizar a sua medida, tá? Nós temos aqui um valor de 0,3017. Bom, como o 7 é a última casa é sempre a casa do erro, né? Eu vou esperar essa última casa estabilizar, para que ela não fique variando. Continua 7, mesmo depois de alguns segundos, né? Continua 0,3017 grama, tá? Eu vou anotar essa massa, isso é uma coisa muito importante, eu não posso deixar de anotar isso, porque essa vai ser a nossa referência. Então, do meu biftalato, eu tenho 0,3017 grama, tá? Agora eu tenho que tirar esse biftalato daqui e transferir para dentro de um Erlen, tá? Então eu vou trazer o Erlen para perto da balança para evitar perda. Não vou tirar o meu papel manteiga de cima da balança e andar com ele no laboratório até a bancada para então colocar dentro do Erlen. Por quê? Porque eu posso aumentar o nível de contaminação, porque eu posso perder parte desse material por ele cair do papel nesse trânsito até a bancada. Então eu trago o Erlen para perto da balança, tá? Do lado da balança. Abro ela com calma. Retiro o meu papel manteiga. E com cuidado transfiro todo o material para dentro do becker, tá? Bom, o que eu posso fazer para ajudar? O papel manteiga, ele não molha muito fácil, igual o papel normal, né? O papel de sulfite. Ele tem uma característica de que ele não molha tão simples assim. Então, eu posso deixar o papel inclinado e eu posso ajudar a arrastar uma parte, né? Muito pequena, é claro, mas eu posso ajudar a arrastar uma parte desse sólido com água. Mas tem que ser bem pouquinho, tá? Pronto, só algumas gotinhas para garantir que todo o material sólido na superfície do meu papel manteiga de fato vá para dentro do Erlen. E aí eu descarto, jogo esse papel manteiga fora. E aí eu volto para minha bancada. Na verdade, eu tomo cuidado do seguinte, né? Terminei de usar a balança, sempre cuidado com balança. Fecha ela de volta e zera, tara a balança, tá? Aí deixa ela fechadinha, a gente volta para a bancada, acompanhem aqui a gravação na bancada, né? O que eu preciso fazer agora? Adicionar 30 ml, cerca de 30 ml desse líquido, de água, né? Para dentro do Erlen, tá? Então eu vou aqui com a minha piceta encher 30 ml da proveta, tá? Precisa ser exatamente 30 ml? Não precisa, porque isso não influencia muito. Até porque a quantidade de reagente que importa foi exatamente a massa que foi pesada aqui do biftalato, tá? Então coloquei aproximadamente 30 ml aqui. Transfiro esses 30 ml para dentro do Erlen. E vou agitar esse sistema para que eu dissolva completamente o biftalato. Eu não posso ter biftalato em estado sólido aqui, tá? Porque se ele estiver em estado sólido, ele não vai estar sendo contabilizado na reação química. E isso é um problema, porque se eu pesei 0,3017 grama de biftalato, na hora do cálculo eu vou considerar o número de mols de biftalato baseado naquela massa. E baseado, obviamente, na massa molar do biftalato, que é o que a gente vai olhar depois no frasco, tá? Então, eu tenho que garantir uma solubilização completa desse sal aqui dentro. E aí, seguindo o protocolo, o que a gente faz depois disso? Pega aqui a nossa apostila de novo, né? Transferir 30 ml de água destilada isenta de CO2, agitar até dissolver todo o sal e adicionar 3 gotas de solução de fenolftaleína e titular sob agitação com a solução de hidróxido de sódio, que é o que está nesse frasco aqui, né? Nesse frasco mais escuro. Então eu vou utilizar, na verdade, agora a fenolftaleína. É um outro indicador que eu tenho aqui, né? A fenolftaleína clássica. Vou adicionar, com o auxílio de uma micropipeta,
3 gotinhas desse indicador. Fecho. Coloquei as 3 gotinhas, agito mais um pouco. E agora é o seguinte, eu vou tomar cuidado com a minha amostra para garantir que toda ela esteja solubilizada. E vou colocar dentro da bureta a solução a ser titulada. Nesse caso, a solução a ser titulada é o hidróxido de sódio, tá? Então, o que eu faço? Eu posso pegar aqui um becker, transfiro um pouco do hidróxido de sódio da solução previamente preparada para esse becker. E a partir do becker, verifico se a bureta está fechada, claro, né? A partir do becker, eu preencho a minha bureta, tá? Eu vou abaixar um pouquinho aqui para não ter que levantar muito o braço. Transfiro a solução para dentro do becker, para dentro da bureta, desculpa. Bom, tomem cuidado com o seguinte, né? Lembrem que a bureta tem um espaço vazio aqui depois da torneira. Então eu vou deixar aqui um becker de descarte, porque a partir desse becker eu vou descartar, né, ou vou descartar nele um pouco do hidróxido de sódio para poder preencher esse espaço vazio da bureta. Ele não pode ficar vazio no começo da titulação, porque senão ele vai estar sendo contado como volume gasto na titulação, tá? Na verdade é o seguinte, agora como é a primeira vez que nós estamos utilizando a bureta, o que eu vou fazer com ela? Eu vou fazer uma coisa chamada ambientação, tá? Isso é uma outra parte importante do protocolo. Então, o que é a ambientação? É garantir que toda a região interna, toda a parede interna dessa vidraria esteja com a mesma solução que vai ser de fato padronizada, tá? Para evitar contaminação. Então, com a própria solução de NaOH, é como se eu estivesse fazendo uma lavagem da parte interna da bureta. Então, eu preenchi até o final da bureta com hidróxido de sódio e vou, então, descartar esse hidróxido de sódio todo no becker de descarte. Pronto. Bom, tem um pouco mais de hidróxido de sódio aqui, preencho novamente. Isso é importante, tá? Essa ambientação da bureta, ela é sempre importante porque ela garante que a gente não tenha impurezas, né? Ou pelo menos reduz ao máximo a possibilidade de ter impurezas dentro da bureta, tá? Bom, tiro aqui, né, da minha bureta um pouco das bolinhas que formam quando eu acrescento o hidróxido de sódio. E agora o que eu faço? Abaixo aqui a bureta e acerto o menisco. Lembrando que a região aqui de baixo, né, dessa ponta, já está preenchida com o hidróxido de sódio, que foi da ambientação. E vou vagarosamente, olhando aqui a marcação 0 da bureta, né, no mesmo nível dos meus olhos. Tá? Sempre com a bureta no mesmo nível dos seus olhos para evitar aquele erro de paralaxe, né? Eu vou abrir vagarosamente e vou ajustar o menisco para que o volume de NaOH, o menisco, fique exatamente cravado na linha 0 da bureta, tá? Que é a nossa régua aqui. Então, tiro a última gotinha que ficou aqui na ponta da bureta. Meu descarte pode ficar aqui de lado. Lembra que o descarte não pode ser reutilizado, tá? A gente realmente tem que jogar fora. E agora a gente tem uma bureta previamente preparada já, né? Acabou de ser preparada, previamente não, mas acabou de ser preparada para nossa titulação. Vou trazer aqui para baixo, então, o meu Erlen. Eu verifico nele se não tenho nenhum resquício de estado sólido do meu padrão primário. Né? Eu percebo aqui que já está completamente solubilizado, não tem mais nada sólido aqui dentro. Então vou começar a minha titulação. Alguns pontos importantes, né? Se eu vou começar a minha titulação, eu tenho que garantir que
a ponta da minha bureta não esteja muito para baixo, porque eu vou ter que levantar o meu Erlen ao ponto de conseguir agitar ele constantemente durante o processo. E eu não posso deixar que a ponta da bureta encoste ou fique batendo na boca do Erlen, tá? Então, vou levantar ele, percebo que aqui que eu tenho um espaço de movimentação tranquilo, e vou com a minha mão esquerda, né, que eu tenho menos controle de coordenação motora, eu vou controlar a abertura da bureta, tá? Vou ficar de olho, na verdade, não preciso ficar de olho na bureta, eu fico de olho sempre na solução, porque eu tenho que verificar a mudança de cor do indicador. Vejam que a fenolftaleína, que eu coloquei aqui, está transparente, porque esse meio está levemente ácido, por conta do biftalato, né? E agora que eu vou colocar um sistema básico, eu vou acrescentando base, e aí, consequentemente, conforme o meu NaOH vai sendo consumido, ele vai alterando o pH do meio. A partir do momento que eu tenho uma alteração do meu ponto de viragem na curva da titulação, esse ponto de viragem ele é um ponto abrupto, né, ele é um ponto de modificação abrupta do pH, que é o momento em que você deixa de ter uma substância, um meio ácido, e passa a ter um meio básico nesse caso, né? Ali no meio a gente tem um sistema levemente ácido ou levemente básico, mas a viragem, o ponto de viragem passa por essa inflexão abrupta, essa mudança abrupta de condição de pH na curva. E aí eu vou ter uma modificação na cor do meu indicador, né? Então eu vou ficar durante a titulação olhando para a solução, eu não preciso me preocupar com a leitura da bureta durante a titulação. Tá? Então, eu começo a agitação, sempre começo a titulação agitando, e então vou abrir vagarosamente a bureta para que o meu indicador comece a reagir aqui com o NaOH, né? Por enquanto não tem modificação nenhuma de cor, a titulação precisa ser feita sempre sob agitação, a agitação uniforme e circular, tá? E gota a gota. Eu não posso abrir a bureta rapidamente, eu tenho que deixar que o sistema reaja no seu tempo certo, tá? Então, gota a gota, eu posso até abrir um pouquinho mais aqui. E aí eu vou ficar observando a cor da solução. Por enquanto, a minha solução está completamente transparente. O único momento em que ela muda um pouquinho de cor é na parte central, onde cai a gota do titulante, meu titulante NaOH nesse momento, né? Por que nesse ponto central ela fica levemente rosa e depois desaparece? Porque esse ponto onde a gota cai, onde o meu NaOH cai, forma uma região supersaturada dessa solução de NaOH. Então, naquela situação, naquela região, eu tenho um ambiente mais básico, mais alcalino, justamente pela alta concentração do NaOH. Mas a partir do momento que, durante a agitação, eu misturo o meu sistema, eu deixo de ter uma região supersaturada ali, aí o meu NaOH então se dilui, e então o meu indicador volta a ficar transparente, tá? Então vejam que a mudança de cor, ela começa a ficar cada vez mais intensa, mas ainda assim, com um pouquinho de agitação, ela some, ela volta a ficar transparente. Isso significa que eu ainda estou com um meio levemente ácido. Então eu continuo a titulação até que não haja mais alteração de volta para o transparente. Até perceber que a minha solução vai ficar rósea ou rosada sem alteração significativa da sua intensidade mesmo por algum tempo sob agitação. Tá? Então vejam que com mais próximo do meu ponto de viragem eu estou, mas a minha solução leva tempo para sair do rosa e voltar para o transparente. Olha, eu coloquei uma gota e ela ficou rosa. Então, eu coloquei só mais uma gota aqui e aí eu tenho de fato o meu ponto de viragem, tá? Então, o que eu faço nesse momento? Paro a titulação, né? Eu fechei já aqui a torneira da bureta, como vocês perceberam, e mesmo agitando por muito tempo, a minha solução não volta mais para o transparente. Isso significa, então, que eu tenho um ponto de viragem estabelecido nesse momento. Eu tenho a mudança de estado ácido do meu ambiente
para uma condição básica. E foi uma gota que fez essa mudança. Então eu estou o mais próximo possível do equilíbrio da reação, do básico, da base neutralizando o ácido. Tá? E nesse momento, então, eu vou poder fazer as minhas contas. Paro a titulação, anoto o volume gasto na bureta. Então aqui a minha bureta eu tenho um volume de 15,3, exatamente 15,3 ml. Tomo nota desse valor. 15,3 ml. E então eu vou continuar a titulação com outro sistema. Tá? Então o que eu faço nesse momento? Eu fiz uma titulação aqui. Tá? Um resultado. Lembrem que em química analítica, tanto na quali quanto na quant, um resultado só pode não significar nada. Então eu tenho que fazer as replicatas dos meus resultados, né? As replicatas dos ensaios. Então eu vou fazer esse sistema mais 2 vezes. Além dessa, mais 2 vezes. Então eu vou ter 3 medidas. Para cada uma delas eu vou ter 3 valores específicos lidos na minha bureta. E então eu posso fazer a média desses 3 valores para descobrir exatamente o volume consumido de NaOH. Tá? Então, eu vou fazer as outras 2 vezes e então passo os valores para a gente poder trabalhar a parte de cálculos aí, tá ok? Bom, pessoal, então a gente dá sequência aqui, né? Vocês acabaram de acompanhar, a gente fez a padronização, na verdade a titulação de 3 sistemas, né? 3 amostras de NaOH, e para cada uma delas nós temos o seguinte, a gente pode até usar a vidraria como fonte aqui para anotar os nossos valores, né? No nosso primeiro sistema, nós tivemos o uso de massa de 0,3017 gramas do biftalato e rendeu pra gente, né, ou a gente consumiu aí 15,3 ml de NaOH. Tá? Então essa é a nossa, são 2 valores de referência pra gente. Para a medida número 2, nós gastamos 0,3026 gramas do biftalato e para neutralizar essa quantidade de biftalato a gente utilizou também 15,3 ml de solução. E por último, no sistema 3, na terceira titulação, nós usamos 0,3058 gramas do biftalato, que foi o que a gente pesou, e para neutralizar esse sistema nós gastamos 15,6 ml. Então é uma boa referência aqui, a gente pode consultar depois, né? Por que é fundamental anotar esses 2 valores? Porque eu não posso achar que os 15,3 ml são um valor único. Né? Percebam que é o seguinte, se eu consumir 15,3 ml do NaOH, eu tenho que saber a quantidade que eu tinha exata do biftalato, que é o meu padrão primário. Então, para cada massa de biftalato que eu pesar, eu pesei massas diferentes aqui.
né? Então pesei uma massa específica nessa, depois uma massa específica nessa e uma outra massa diferente nessa daqui. Como são massas diferentes do padrão primário, certamente eu vou acabar tendo volumes diferentes de titulação. Porque se eu tiver mais bifitalato, certamente eu vou consumir mais titulante, mais NaOH. Se eu tiver menos bifitalato, menos titulante. O importante é que eu saiba a relação estequiométrica. E para fazer o cálculo da relação estequiométrica, eu tenho que ter a exata noção do número de mols do bifitalato relacionado à sua massa, para descobrir a exata relação, a exata quantidade de número de mols de NaOH, para então relacionar esse número de mols com o volume gasto na bureta, tá? Então, por isso que para cada medida eu tenho que ter a massa do padrão primário e o seu correspondente volume de titulante gasto na padronização, aqui na titulação. Tá? Então, por isso que eu tenho que anotar sempre esses dois valores. Aí vocês vão perguntar, beleza, posso então agora com os 3 volumes fazer a média dos 3 volumes? Na verdade, não, porque para cada volume eu tenho que relacionar ele a uma massa de bifitalato gasta para descobrir então um número de mols de NaOH. Então, eu vou descobrir aí, na verdade, a concentração de NaOH para 3 titulações, para essas 3 repetições. E então eu posso fazer a massa a média da concentração. Porque a concentração ela é uma relação já direta ou proporcional, né? Então aí tudo bem, eu posso fazer a média das concentrações. Mas eu não posso fazer a média dos volumes, porque para cada volume eu vou ter consumido uma massa, ou vou ter gasto uma massa específica de bifitalato. Tá? Bom, então essa foi a titulação, a padronização do NaOH. Nós vamos trabalhar esses cálculos mais para frente, né, na aula síncrona. E agora o que a gente precisa fazer? A gente precisa aproveitar para padronizar um outro reagente importante, né? Então, pegando a nossa apostila, qual que é a nossa próxima padronização? Depois, com o valor correto da concentração de NaOH, que foi o sistema que nós acabamos de padronizar, ele vai ser utilizado como padrão secundário para determinação de acidez no vinagre comercial. Mas tem um segundo experimento nessa prática. O segundo experimento seria a determinação de amônia em tintura de cabelo. Tá? Como a amônia vai formar um sistema básico, né, de amônio, de hidróxido de amônio na tintura de cabelo, nós estamos, na verdade, trabalhando com uma titulação de um meio básico, que seria um meio com o hidróxido de amônio. Tá? Então nós vamos utilizar um padrão secundário ácido nesse experimento da tintura de cabelo. Então, diferente do experimento do vinagre, que é um sistema ácido, nós estamos utilizando um padrão secundário básico, alcalino. Para a tintura de cabelo, que é um sistema básico, nós vamos utilizar um padrão secundário ácido. Qual vai ser o padrão secundário para a tintura de cabelo? Nosso padrão secundário vai ser uma solução de ácido clorídrico. Ácido clorídrico 0,1 mol por litro, tá? Mesmo procedimento, nós temos que padronizar uma solução, mas nós temos que preparar essa solução antes. Como que a gente prepara a solução do ácido clorídrico? Nós temos aqui, né, o frasco de ácido clorídrico PA, o ácido clorídrico, o reagente comprado nos laboratórios específicos que vendem esse tipo de substância, né? E aqui a gente tem que levar em consideração que o ácido clorídrico ele é 37%. Então, como é que eu faço o cálculo para preparar essa solução? Na verdade, é simples. A gente pode fazer de uma forma mais simples. A gente pode usar o nosso manual de preparo de soluções. Tá? Então aqui dentro vai ter a quantidade certa de ácido para um volume específico de água, no caso seria 1 litro, né? A gente acaba preparando sempre para 1 litro. Então nós temos uma série de regrinhas importantes que seriam a nossa referência para preparar essa solução 0,1 molar. Então ela vai ser preparada a partir do ácido concentrado, 37%, para formar uma solução 0,1 molar. E a partir do preparo dessa solução, nós vamos então padronizar a solução
Já que ela foi preparada por nós, a gente tem que tomar cuidado para ver se a concentração do reagente inicial estava certa, se no preparo a gente não cometeu nenhum erro nas diluições. Então, o que eu tenho que fazer aqui para garantir e para ter certeza da concentração do meu padrão secundário? Eu vou padronizar ele. Como que eu padronizo um padrão secundário? Eu tenho que ter uma amostra ou uma substância de referência. Uma substância de alta pureza, estável, pouco higroscópica. Qual que é essa substância? Que nome genérico a gente dá para ela? Então, para padronizar o padrão secundário, eu vou precisar de um padrão primário. É exatamente isso. Qual que vai ser o nosso padrão primário para a padronização do NaOH? Do HCl agora, né? O ácido clorídrico. É o carbonato de sódio anidro. Esse aqui é o nosso padrão primário. Pesando ele, eu tenho certamente o valor de número de mols, né? Eu tenho a massa, depois eu descubro o número de mols baseado na massa molar. Com esse número de mols, sabendo a relação estequiométrica da reação química entre o HCl e o carbonato de sódio, eu consigo então descobrir o número de mols de HCl gastos num certo volume. Né? O volume que vai ser determinado, vai ser definido pela leitura da bureta. Bom, antes de começar a padronização do HCl, o que a gente tem que fazer? A gente tem que tomar cuidado para utilizar um sistema limpo, certo? Então, como nós acabamos de padronizar o NaOH, eu tenho aqui um pouco de NaOH ainda, dentro da bureta eu tenho NaOH. Então eu vou tirar esse NaOH da bureta, né? Jogo ele de volta para o descarte. Esvazio toda a minha bureta e agora eu tenho que realizar um protocolo de limpeza dessa vidraria para remover o resíduo ou o restante de NaOH de dentro da bureta. Né? Porque se eu colocar aqui dentro o meu HCl, o meu ácido clorídrico, saibam que o HCl, uma fração dele vai ser neutralizada pelo NaOH daqui de dentro. Então quer dizer, eu estou achando que estou colocando uma certa substância com uma certa característica ácida, né, de concentração e pH aqui dentro, mas na verdade, por uma contaminação do próprio uso da vidraria, eu tenho uma alteração de características e propriedades finais da substância aqui dentro. Então, o meu resultado pode ser completamente errado. Né? Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou tirar a minha bureta daqui e vou fazer a lavagem dela. Bom, como que eu faço a lavagem da bureta? Eu não vou não vou mostrar ali na pia, porque a lavagem vocês já viram antes. Não é uma lavagem complicada dessa vez, tá? Eu vou simplesmente lavar com água de torneira, detergente, água de torneira, várias vezes até remover o detergente. E por último, eu faço a limpeza com água deionizada, pelo menos umas 3 vezes. Tá? E aí eu retorno com uma bureta depois desse protocolo de limpeza. Então vejam, né? Água de torneira, detergente, chacoalho, lavo bastante aqui dentro, descarto, lavo com água de torneira várias vezes, umas 5, 6, até umas 10 vezes com água de torneira para retirar todo o detergente. E então, por último, lavo 3 vezes com água deionizada, passando a água deionizada por toda a bureta, inclusive pela torneira. Tá? E aí depois eu volto com a bureta aqui para a gente fazer a ambientação da bureta e então poder dar início ao protocolo de padronização dessa vidraria. Tá? Enquanto isso eu vou aproveitar para descartar ou limpar a minha bancada, né, para que a gente não tenha nenhum acidente aqui. E a gente já retorna no próximo vídeo, né, na próxima etapa, para realizar o protocolo de padronização desse ácido clorídrico. Tá? É isso aí. Bom, pessoal, então retornamos aqui, né, depois da limpeza, da lavagem da bureta, né, devido à lavagem da bureta, aquela lavagem clássica, água, detergente, água, depois água deionizada. Essa bureta já foi seca, pelo menos na sua parte externa, e agora a gente pode dar início à padronização do HCl, tá? Então, primeira coisa a ser feita vamos ambientar a nossa bureta, tá? Para isso eu vou realizar o mesmo protocolo, vou arrumar 2 beckers. Em um deles, né, eu vou coletar o HCl ali do frasco original, então vai ser o meu becker de HCl, e no outro vai ser o meu becker de descarte. Sempre trabalhem dessa forma em laboratório,
para que vocês não confundam o que é descarte, o que é o reagente original, tá? E aí assim vocês minimizam a chance de perder aí um protocolo de padronização porque deu erro em alguma coisa do tipo, tá? Então o que eu faço? Vou abrir aqui o meu frasco de ácido clorídrico, né, a solução já previamente preparada, tendendo a ser mais próximo possível de 0,1 molar. Nós vamos agora verificar se ela de fato é 0,1 molar, né, ou qual é o valor correto dela. Então eu vou transferir um pouquinho da solução para esse becker. Sempre trabalhem dessa forma, tá? Na verdade, nunca peguem ou transfiram um líquido direto do frasco estoque, porque você pode contaminar esse frasco estoque e perder toda a sua solução. E outra, até porque esse frasco é muito grande, é pesado, é difícil de trabalhar. Então a chance de você derrubar, né, um pouco do líquido em outro lugar é maior, ou transbordar, ou perder aqui o líquido é grande. Então transfiram sempre uma pequena fração desse reagente para um becker menor, para você evitar a contaminação da solução estoque e para ficar mais fácil para transportar ou para transferir esse líquido para outros recipientes. Tá? Então lembrem, a primeira etapa é a etapa de ambientação, né? Eu vou fechar aqui a bureta, vou colocar o becker descarte logo embaixo dela e vou preencher completamente a bureta com o HCl que vai ser utilizado na padronização. O que eu estou fazendo nesse momento? Estou ambientando a bureta, tá? O que significa que eu estou colocando em contato com a vidraria a solução que tem a maior parte da característica daquilo que vai ser de fato padronizado. Então, nesse momento, eu estou diluindo e arrastando toda a água que foi utilizada na lavagem. Essa água ela pode atrapalhar nos cálculos, né? Ela pode diluir a minha solução inicial. Então, eu vou lavar a bureta com a solução de HCl padrão. Vou abrir a bureta e deixar essa solução escorrer pela vidraria. Isso me ajuda, inclusive, a preencher o volume da ponta da bureta. Descarto todo o meu líquido. E aí eu preencho novamente com o HCl. E aí essa solução colocada agora, de fato, vai ser a solução utilizada na padronização, né? Então, a chance de ter aqui algum contaminante é menor, justamente porque a bureta já foi previamente lavada com uma solução também de HCl, que tem as mesmas características da solução de origem, né? Essa solução que a gente vai utilizar agora na titulação. Vou ajustar o menisco, sempre olhando a linha zero na mesma altura da linha dos meus olhos, tá? Para evitar erro de paralaxe. Retiro a última gota e deixo a solução preparada aqui. Às vezes, a bureta vaza um pouquinho, se você demora muito tempo com a solução estabelecida, né, ou armazenada dentro dela. Então, eu vou deixar ali o meu becker de descarte, porque se eu perder um pouquinho de solução, depois eu só completo de novo a bureta e ajusto novamente o menisco. O que eu tenho que fazer nesse momento? Nesse momento, vamos lá para protocolo da nossa apostila, né? Então, padronização. A padronização da solução de HCl é feita com carbonato de sódio, que é o nosso padrão primário, tá? Esse carbonato foi previamente aquecido para eliminar possíveis adsorções de água, né? E aí o que eu faço? Pesar em balança analítica. 0, ou aproximadamente, né, o mais próximo possível de 0,1 grama desse sal, que tem uma massa molar de 105,89 gramas por mol, transferir quantitativamente esse sólido, né, essa massa, para um Erlen de 250 ml e adicionar 30 ml de água destilada. Então, vamos fazer isso num primeiro sistema, né? Então, eu vou pegar mais um Erlen aqui da minha coleção. Esse Erlen vai ser o meu Erlen da primeira medida. Vou fazer igual que eu fiz com o NaOH, né? Então vou escrever aqui no Erlen HCl, é a minha medida de número 1. Eu vou fazer ela vagarosamente, né? Vou fazer com calma, explicando direitinho passo a passo. E depois eu repito a número 2 e a número 3 de uma forma um pouquinho mais rápida para vocês acompanharem, tá? Então, o que eu faço com esse Erlen aqui? Eu vou pesar, né? Eu pego aqui o meu padrão primário, preparo a balança, então vou pegar um papel manteiga, papel de pesagem, né? Coloco na balança,
seguindo os mesmos protocolos que eu segui, o que eu fiz no NaOH, né? Verifico se o papel não está encostando em nenhuma outra região que não o prato da balança. Taro essa massa. E agora transfiro para cá o meu padrão primário. Vou até trocar de lugar aqui, ó. Vou afastar o padrão primário do NaOH lá para o outro lado, porque eu não vou utilizar ele agora mesmo, ele já foi utilizado, né? Então, para não atrapalhar, transfiro ele aqui para o ladinho, coloco o carbonato de sódio mais próximo da balança com a sua espátula, tá? Uma espátula nova, limpa, descontaminada. Então, abro o carbonato de sódio e aí eu peso aproximadamente 0,1 grama desse material, tá? Fecho, depois de colocar aproximadamente a massa, né, que eu quero, fecho a porta da balança e espero estabilizar a massa e então tomo nota dessa massa. Como eu estava fazendo antes, já vou anotar direto no frasco, tá? Porque aí eu tenho o registro certinho. Então o que eu tenho aqui é uma massa de 0,1029 gramas do carbonato de sódio, tá? Bom, com a massa anotada, o que eu faço nesse momento? Abro a porta da balança e transfiro com muito cuidado todo o sólido para dentro do Erlen. Lembrem da estratégia da água, né? Para lavar aqui a superfície do papel manteiga e, consequentemente, arrastar um pouco da massa, do sólido que fica preso, né? Às vezes ele fica preso por atração eletrostática e aí você pode correr o risco de perder um pouquinho desse material na parede do papel. Então, terminei de usar a balança, fecho, taro ela zerada de novo. E agora eu tenho o meu sistema aqui, né? Então, a mesma preocupação, garanto que todo o sólido tenha sido solubilizado, porque se eu tiver algum sólido, algum reagente, algum padrão primário ainda em estado sólido, ele não vai reagir durante a titulação e eu não vou ter a estequiometria correta do meu sistema, tá? Não vou ter a relação correta do meu sistema. Então, o que eu faço agora? Seguindo o protocolo, completo o meu Erlen com aproximadamente 30 ml de água deionizada. Vejam que se eu colocar 20 ml, 30 ou 40 ml de água, a quantidade de massa de carbonato de sódio aqui dentro não vai mudar, né? A quantidade de massa é aquela que eu pesei na balança e transferi para cá. Se eu estou colocando 20, 30 ou 40 ml de água, perceba que a quantidade de massa não muda do carbonato de sódio. E o porquê que é importante a gente reconhecer isso? Porque a quantidade de massa do carbonato é a referência que eu vou utilizar para descobrir o número de mols de carbonato. Então, o número total de mols de carbonato aqui dentro, carbonato de sódio, vai ser, o número total vai ser a minha referência para descobrir o número de mols que eu vou utilizar do HCl para neutralizar ele. Então, se eu colocar 25, 27, 32, 33 ml de água, aqui nesse momento, eu não mudo o número de mols de carbonato. Logo, eu não tenho uma interferência muito direta, muito específica durante a minha titulação. Por isso que a proveta é um instrumento suficiente para transferir esses 30 ml de água. Eu não tenho que ter tanta precisão assim, ao ponto de precisar utilizar, por exemplo, uma pipeta volumétrica, um balão volumétrico ou até uma outra bureta
para colocar o volume correto ou o volume preciso de água aqui dentro, tá? Então esse é um ponto importante. Percebam quando a água vai de fato fazer diferença na concentração, no caso, né? Ou quando ela não vai fazer muita diferença no nosso procedimento. Esse caso aqui, ela não vai fazer muita diferença no procedimento. Se você tiver 32, 33, 29, 28, 27 ml de água nesse momento, tá? O que importa é o número de mols de carbonato, que é o que a gente tem como referência, né? Como valor absoluto em quantidade de matéria dentro do becker aqui, tá? Dentro do Erlen, desculpa. Bom, então vou agitar consideravelmente para garantir que todo o sólido tenha sido solubilizado. E agora, seguindo o protocolo da apostila, voltando para cá, né? O que o protocolo diz? Após a dissolução do sal, adicionar 5 gotas de vermelho de metila e titular com a solução de HCl até que a cor da solução mude de um amarelo alaranjado para um vermelho. Tá? Então, o ponto de viragem do nosso indicador, que vai dizer quando o sistema deixa de ser um sistema básico e passa a ser um sistema ácido, né, o nosso ponto de viragem na curva, vai ser quando o indicador deixar de ser alaranjado e mudar para vermelho. Neste ponto, né, nesse momento em que o indicador mudar para vermelho, a solução ainda pode conter restos ou traços de hidroxicarbonato, né, o HCO3-. E uma grande quantidade de CO2 dissolvido na água e que deve ser removido. Como que a gente vai lidar com esse problema? Como que a gente vai remover o CO2 daqui de dentro? E vocês sabem, né, qual que é o problema do CO2 aqui. O CO2, nesse momento, ele pode tornar o meio ácido, e não por conta do HCl, mas sim pela formação de ácido carbônico, por exemplo, no equilíbrio químico. Então vejam que, quando eu faço a minha titulação para descobrir o volume certo de HCl, é porque eu estou utilizando a percepção de que o HCl está mudando o meu meio inicialmente básico em um meio ácido. Então eu tenho que evitar que essa mudança seja feita por outros fatores que não especificamente o HCl. Então, se eu tenho aqui dentro um pouco de CO2, porque eu estou respirando perto da amostra, porque tem CO2 no ar, por vários outros fatores, eu tenho que eliminar esse fator CO2. Né? E como que eu faço isso? Eu aqueço a água, eu aqueço a minha amostra. Então está dizendo o seguinte, né? Ferver cuidadosamente a solução, essa solução, depois que o indicador já virou para vermelho, né? Então ferver até a solução se tornar amarela novamente. Então, se a solução fervida, né, por aproximadamente 3 minutos, se a cor da solução retornar ao amarelo ou alaranjado, resfriar essa solução à temperatura ambiente. Então eu posso colocar esse L ali embaixo da água corrente, tá? A solução resfriar à temperatura ambiente e proceder de volta à titulação com HCl. E aí até de novo o meu indicador retornar a vermelho, tá? Então o ponto correto é o vermelho, mas por conta do HCl aqui, tá? E aí repete-se o aquecimento cuidadoso da solução e, se necessário, completa-se novamente a titulação. Anotar o volume consumido na bureta e, com este valor, calcular a concentração do ácido clorídrico. Bom, então o que a gente faz nesse momento? Eu vou colocar 5 gotas do meu indicador. Agora o indicador não é mais a fenolftaleína, é o vermelho de metila. Nesse caso é um indicador específico. Eu vou pegar um pouquinho do indicador e vou colocar 5 gotas aqui. Pronto, percebam que o indicador no meio, esse vermelho de metila, né, num meio básico, ele fica com a coloração amarela. Vocês estão vendo aí a coloração, né, da solução. Essa cor é a cor do indicador em meio básico, tá? Então agora eu vou titular o meu sistema. Mas antes disso, eu retorno aqui para a bureta. Eu vou verificar a condição da bureta. Percebam, na verdade eu estou percebendo aqui, ela perdeu um pouquinho de HCl, então eu vou completar novamente.
ajustar o menisco e rapidamente iniciar a titulação, tá? Então vou ajustar o menisco no 0. Pronto, tiro a última gota, né, que fica sempre pendurada ali na pontinha da bureta, levanto a bureta e agora titulo. Sempre com muito cuidado. Gota a gota, tá? Não é para abrir a bureta com o máximo de vazão, porque isso pode modificar a característica da sua titulação. A gente tem aí uma vazão específica, né? Umas 3, 4 gotas por segundo. Sempre movimentando a sua mão, movimentos circulares, para garantir a agitação e a homogeneidade ali na mistura entre o HCl e o seu meio reacional inicial dentro do L, que é o meio com carbonato de sódio, um meio básico. Nós estamos aqui trabalhando com volumetria de neutralização, então nós estamos causando nesse momento uma reação de neutralização, o HCl neutralizando o meio básico do nosso sistema, tá? A solução começa a ficar um pouco mais avermelhada. Na verdade, a gente vai ver um rosa nesse caso, tá? Aí você vai falar, por que eu não estou vendo vermelho? Na verdade, a gente está vendo um vermelho mais diluído, né? Então percebam que aqui, eu acho que na gravação está ficando mais vermelho do que o que os meus olhos estão enxergando. Né? Vejam que o rosa parece muito mais a fenolftaleína do outro indicador, né? A diferença é significativa agora. Então, se o meu sistema já está avermelhado, o que eu faço? Eu vou tomar cuidado com a minha bureta, tá? Então eu vou anotar o valor aqui na bureta. Eu estou lendo aqui um valor de 18, exatamente 18,4. Então eu vou anotar aqui a primeira medida, 18,4 ml. E agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho que garantir que esse vermelho não é por conta da indicação da presença de CO na solução, deixando a solução ácida. CO2 nesse caso, né? Deixando a solução ácida. Então eu vou aquecer esse sistema por 3 minutos. Eu tenho aqui um bico de Bunsen, então eu vou trazer ele aqui um pouquinho mais para perto do nosso sistema. Deixa eu ajeitar a balança, a bancada de novo, para que a gente consiga fazer tudo numa bancada só para vocês acompanharem. Eu vou tirar aqui o resultado do NaOH. Vamos trazer um suporte. Vamos acender o bico de Bunsen.
Bom, um ponto importante enquanto o sistema está sob aquecimento ali, né? Nós temos que aquecer durante 3 minutos. 3 minutos sobre efervescência, tá? No caso assim, sobre fervura. Então eu vou deixar o meu sistema aquecendo e quando ele começar a borbulhar, né, quando eu perceber que a água já está próxima da temperatura de ebulição, aí sim eu cronometro os 3 minutos, tá? Então esse é um tempo de experimento. Eu vou deixar aqui o experimento acontecendo, vou marcar 3 minutos e aí já já a gente volta então para dar continuidade ao experimento, tá? É isso aí, acompanhem então com o vídeo a fervura depois do processo. Bom pessoal, então passados aí exatos 3 minutos, né, a minha amostra já está fervendo, eu vou desligar aqui o bico de Bunsen. E aí percebam o seguinte, a amostra voltou para uma cor amarelada, tá vendo? Então realmente o que estava fazendo ela, uma parte, né, que estava fazendo ela voltar para a cor vermelha, ou ir para a cor vermelha, não era só o HCl, era uma boa parte de CO2, né? Então o que eu faço nesse momento? Eu vou pegar aqui um pouquinho de papel e vou transferir, agora eu tenho que esfriar essa solução, né, esfriar a temperatura ambiente para voltar a titular novamente, né? Então, o que eu faço aqui? Eu poderia ir lá para a pia, esfriar um pouquinho com água de torneira, tá? Mas eu preparei aqui também, olha, nós temos aqui um banho de água com gelo para esfriar um pouquinho mais rápido, tá? Então, na verdade, eu só vou molhar um pouco o vidro com água de torneira para esfriar um pouquinho ele. E aí a gente tem uma torneirinha aqui, né? Que dá para fazer isso. E aí com o vidro um pouquinho mais frio, a gente pode colocar esse sistema no banho com água com gelo. Poderia fazer na torneira com água corrente? Poderia, demoraria um pouquinho mais de tempo, né? Mas como a gente está gravando o vídeo, dá pra gente agilizar um pouquinho mais esse procedimento e fazer com que o sistema esfrie um pouquinho mais rápido. Tomar sempre muito cuidado para não se queimar aqui, né? O vidro já está bem frio na parte de baixo, mas na boca aqui perto do Erling ainda está um pouquinho quente. Então estou molhando aqui com água gelada para ele poder esfriar. E a solução aparentemente também já está quase na temperatura ambiente. Esfriar só mais um pouquinho. É importante resfriar corretamente a solução, porque lembrem que temperatura também é um fator que influencia na cinética da reação, né? Então, eu tenho que tomar cuidado para não modificar muito a característica da minha titulação inicial, tá? Então, esfrio aqui novamente. Bom é com água gelada ele esfria mais rápido, né? Pronto. Excelente. Vou tirar aqui esse banho de água gelada. E vou agora continuar a titulação. Só que tem um porém. Lembra que a bureta ela pode vazar um pouquinho, né? Às vezes, quando você deixa a solução por muito tempo parada, ela pode perder um pouco do volume. Então, lembrem que eu tinha anotado aqui, né? Que eu tinha lido a primeira titulação, a primeira viragem, 18,4 ml. Nesse tempo de aquecer a amostra e esfriar, deixa eu ver quanto que nós perdemos de
de HCl aqui. Agora nós não estamos mais com 18,4, estamos com 18,55. Então, nós vamos partir de 18,55. Eu não preciso encher a bureta novamente, tá? Porque o que eu tenho que saber é a diferença do ponto inicial menos o ponto final. Então, vou anotar aqui 18,55 menos, e aí agora eu vou descobrir qual que é o valor que vai fazer com que essa solução volte de novo a ser vermelha, né? Então, agora que nós eliminamos já o fator CO2 do meio, voltamos para a titulação. Muito cuidado, né? Como nós já eliminamos boa parte da basicidade, as próximas gotas já podem ser suficientes para tornar o meio de fato ácido. Então, aqui conseguimos, acho que é só mais uma gotinha. Pronto, para garantir o meio realmente ácido. Então, eu devo ter gastado ali mais umas 4 gotas no máximo, né? 5 gotas no máximo. Então, agora eu faço a nova leitura. A nova leitura é de 18,9. 18,9, exatamente 18,9. Então, vejam, eu gastei 18,4 ml iniciais. E agora eu acrescentei mais a diferença de 18, vamos lá, né? 18,9 menos 18,55. Então, 0,35 ml. Então, vou acrescentar 0,35 ml aos 18,4 que eu já tinha consumido inicialmente, tá? Muito bem. Então, aqui nós temos a nossa primeira viragem. Vou fazer isso mais quantas vezes? Vou fazer esse mesmo procedimento mais 2 vezes para eu ter triplicata no meu resultado, tá? Então vou preencher novamente a bureta, vou preparar mais 2 Erlings com o carbonato de sódio, aquecer, titular inicialmente, aquecer para verificar a mudança de cor, né? E, se for necessário, retornar a titulação, tá? E aí a gente volta com os últimos valores, então. Bom, acompanhem no vídeo aí todo o procedimento. Valeu! Muito bem, pessoal. Então, terminamos aqui a padronização do HCl, né? Foi o nosso segundo padrão secundário padronizado na aula de hoje. E aí vocês podem observar, né? Olhem aqui pela câmera da bancada. Nós, então, fizemos um conjunto em triplicata para a padronização do NaOH. Nós fizemos a padronização desse padrão secundário, né, o nosso NaOH, e nós fizemos também a triplicata da padronização do HCl
Para o NaOH, nós utilizamos então a fenolftaleína como um indicador principal aqui, né? E para o HCl nós utilizamos o indicador vermelho de metila. Vejam que as cores estão muito próximas, o que significa que nós não passamos muito do ponto de viragem para todas as padronizações, né, para todas as titulações. E então nós temos aqui agora todos os dados importantes e necessários para conseguirmos descobrir a concentração desses dois padrões secundários que foram, foram soluções preparadas aí pelos técnicos do laboratório, tá? Então nós temos aqui a solução de NaOH, que vai servir como padrão secundário, como titulante para determinação da acidez no vinagre comercial. E nós temos aqui o ácido clorídrico, 0,1 molar, como padrão secundário, como titulante para determinação de amônia em tintura de cabelo. Esses dois experimentos vão ser feitos em um próximo vídeo, né? Então vocês vão poder acompanhar aí o restante do protocolo. O importante é que hoje nós então realizamos a padronização dos nossos padrões secundários, das nossas referências, né? Esses carinhas aqui vão servir como referência, como titulante para os próximos experimentos, tá? Então vejam aqui, né? Os valores foram anotados. Para o NaOH, primeira titulação, nós utilizamos 0,3017 grama de biftalato. Titulação número 2, 0,3026 gramas de biftalato. E para a terceira, 0,3058 gramas de biftalato. E aí nós utilizamos, ou nós consumimos, né, de titulante 15,3 ml, 15,3 e 15,6 ml respectivamente, para cada uma das titulações, tá? E no caso do HCl, no primeiro caso, nós usamos 0,1029 gramas de carbonato e consumimos, né, 18,4 ml mais 0,35, então vai dar 18,75 ml de titulante, nesse caso aqui, né, no HCl. No segundo caso, nós utilizamos 0,1087 gramas de carbonato de sódio. E aí tivemos um volume total, na verdade um volume, né, de 19,4 ml na primeira etapa, depois mais alguns ml, deixa eu fazer a conta rapidinho aqui, 19,99 menos 0,54, então dá 19,4 mais 0,54 vai dar 19,94 ml de titulante. E no terceiro caso, nós gastamos 0,1074 gramas de carbonato e então consumimos 19,38 ml na primeira titulação. Depois do aquecimento, nós gastamos mais, então 19,66 menos 19,45, 0,21 ml, 0,21 mais os 19,38 do primeiro, 19,59 ml no total aqui, né? Então, sabendo a estequiometria das reações, e aí vocês vão, obviamente, vão buscar a estequiometria para ambas as reações, né? O NaOH mais o biftalato e o HCl mais o carbonato de sódio, vão descobrir a estequiometria dessas duas reações e então vão descobrir o número de mols dentro do HCl, ou o que a gente tinha de HCl, e então para 18,75 ml de solução vocês vão conseguir descobrir número de mol por unidade de volume, número de mol por litro, que é a concentração que a gente quer, tá? Então todas as concentrações aqui vão ser determinadas em mol por litro para cada situação, né? Para o caso do NaOH, vocês vão descobrir 3 concentrações diferentes
e então vão fazer a média dessas 3 concentrações, tá? E para o HCl é a mesma coisa, vocês vão descobrir 3 concentrações e vão fazer a média dessas 3 concentrações, e esse resultado médio, então, vai ser o valor utilizado como a concentração do HCl ou do NaOH de fato, que é o que a gente vai utilizar como referência para os próximos experimentos, tá? Então, acidez do vinagre comercial e tintura de cabelo são 2 determinações que nós vamos fazer para o próximo vídeo, tá ok? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, nós vamos refazer esses cálculos na aula teórica, então façam os cálculos em casa e levem para a nossa aula teórica para que a gente consiga tirar todas as dúvidas, tá ok? Agora sempre no final, né, lembrem de descartar todo o reagente, então tanto o descarte como o que sobrou do HCl, aqui na bureta a gente transfere tudo para um becker só, leva de volta, né, descarta de fato na cuba de descarte dentro da capela. Registre sempre com imagens aqui os resultados finais, tá? Isso eu vou fazer depois. Guardem todos os reagentes, limpem a bancada, lavem a vidraria, vejam que essas vidrarias volumétricas, nós estamos sempre utilizando a mesma, né? Então, assim que terminar o experimento, nós não utilizamos nem a bureta, nós não utilizamos nem a pipeta volumétrica e nem o balão volumétrico de fundo chato nesse primeiro experimento. Então, eles não precisam ser lavados, eu vou lavar só a bureta, vou guardar novamente para que ela esteja limpa e seca para o próximo experimento, na próxima aula, tá? Então, é isso, a gente acaba por aqui. Obrigado pela atenção e abraço!